Anteriormente, em The Bosques. O vestido ele precisa revelar a identidade da noiva. Talvez seja melhor ir sem colete. Deus me livre. Eu confesso pra vocês que esse foi um dos segredos mais bem guardados. O vestido de noiva foi algo sobrenatural pra mim. Dá um tempo da Inágua pra frente. E realmente ela tinha feito um coração sem querer. Logo quando eu pedi a Ju em casamento, eu comecei a pensar várias coisas que eu tinha que resolver para casar. Onde a gente ia morar, os docinhos que tinha que escolher para a festa, a comida. E dentre essas coisas, uma das coisas que eu tinha que escolher era o terno. Qual terno eu ia casar e por que eu tinha que escolher esse terno. Eu tive alguns pensamentos, mas eu tinha uma única certeza. Meu terno ele tinha que ser azul, porque minha cor favorita é azul. Sempre foi, sempre será. E eu não me imaginava casando com um terno de uma cor diferente. Não podia ser cinza chumbo, não podia ser preto, meu terno tinha que ser azul. Quando eu falei isso pra Ju, a Ju me deu 1 milhão de tonalidades de azul diferente, mas eu tinha um azul que eu queria que fosse. Por quê? Porque eu queria que fosse um terno que eu pudesse usar depois. Ele tinha que ser, na verdade, um terno fácil de usar depois, mas um terno clássico também, mas de certa maneira ele tinha que trazer um pouco de irreverência nele. E aí eu fui nessa caçada em busca do terno perfeito. Foi essa busca para escolher o modelo do meu terno. Eu usei uma ferramenta incrível que vocês precisam conhecer, que é novidade no mundo, chamada Pinterest. Gente, sério, o Pinterest ajudou muito a gente em tudo. Ajudou na decoração, ajudou no casamento, ajudou absolutamente tudo. E está ajudando hoje a gente a fazer nossa casa. O Pinterest é a mão na roda. No Pinterest, eu coloquei lá ternos azuis, ternos para casamento, ternos diferentões. Eu nem lembro o que eu coloquei, mas eu cheguei num terno que eu achei incrível, que é esse terno aí que vai mostrar na tela. Esse terno, ele era um terno que eu gostei muito dele, porque ele é um terno de um botão só. Um terno que ele tem ele tem um tom clássico, ele é um terno italiano, com corte italiano, é bem diferente do corte inglês, porque o corte inglês ele tem uma diferença na lapela, ele tem uma diferença na maneira como o tecido se ajusta aqui ao redor do corpo. E o fato de ser um botão faz com que eu possa sempre deixar ele aberto, a proposta dele é ficar sempre aberto e fechar somente em uma ocasião extremamente especial, que seria a ocasião da cerimônia. Eu tô achando que ele tá pegando um pouco no meu sovaco aqui. Quer soltar um pouquinho? Você não tá achando, não? Você não tá achando, você não tá rindo, né? Não, eu acho que tá certinho. Eu tô falando aqui, ó. Se tiver te incomodando, a gente solta um pouquinho. Tá chegando a hora, hein, gente? Nossa, tá pertinho. Nossa, o coração tá mil.
que eu escolhi era uma gravata diferente do que a maioria dos noivos por aí escolhem. A gravata, geralmente, que os noivos casam, é uma gravata off-white. Eu achei aquilo muito clichê, muito comum. Então eu optei por uma gravata rosa claro. Eu não vou usar essa gravata. Não, porque onde eu vou usar uma gravata dessa cor? Gravata dessa cor é gravata de noivo. Eu não vou casar com essa gravata. Nunca mais vou usar uma gravata assim na vida. Tô achando que ele é muito buchudo, que tá me dando a barriguinha. O meu colete, o colete que eu quis dar uma causada um pouco mais no meu colete. Ele era mais ou menos do mesmo tom, mas eu escolhi usar um colete estampado. Não era um estampa, obviamente. Era um colete xadrez, mas com um tipo de xadrez específico chamado Príncipe de Gales. Além disso, a calça que eu usei, ela não tinha o comprimento padrão. Eu subi um pouco a calça, como eu falei um pouco. Tendo em vista que eu estava usando meias invisíveis, aquelas meias que não mostram, muitas pessoas me zoaram no dia falando que você comprou a calça errada, que negócio é esse no dia do seu casamento. E não, isso foi proposital mesmo. Tanto que depois do casamento eu pedi para descer um pouco para eu poder usar em outros ambientes até um pouco mais sérios, porque ela realmente foi audaz demais. O que eu mais gosto do Léo aqui é a playlist. Cara, todo mundo gosta. É impressionante, Tem sabia? essa playlist. Gostou do meu sapato, linda? Já tinha visto? Não. Léo, esse sapato aqui você falou para usar quantas vezes antes do Pelo dia? menos uma vez. Quanto tempo? Você põe 40 minutinhos, 1 hora dentro da tua casa mesmo. Só pra dar uma maciada. É um sapato Oxford na cor whisky. Ele não era um brog, não era aqueles sapatos furadinhos, todo furadinho. Na verdade ele tinha uns furinhos, mas não era aquele furinho clássico, porque a rigor ele era um Capitol. Capitol ele tem algo diferente assim na ponta, uma pontinha diferente, uma marcação, e aí sim nessa pontinha tinha os furinhos, não ao redor. Mas era um sapato que, ao meu ver, era uma das peças que mais chamava a atenção em toda a roupa que eu usei no meu casamento. Esses dois tons de café fica muito elegante. Tendo em vista que o terno tem um único botão, a lapela do paletó ela fica um pouco maior. E eu gosto muito de lapelas maiores. A lapela maior, ela alonga um pouco o corpo. Quem é baixinho fica maior, não é o meu caso, eu estou em 90 de altura. Mas isso deixa a silhueta da pessoa bem maior, tendo em vista que aparece mais do colete e da gravata. Então o lencinho é o seguinte, ó, você pode botar de duas formas. Ele é assim, de uma forma mais confortável. Entendeu? E assim, tem gente que gosta de colocar ele ao contrário. Você pode colocar ele com as pontas para cima. Aí vai do seu gosto, entendeu? No grande dia, né, é você ter muito cuidado com a postura. Como o seu traje ele vai estar bem alinhado às suas medidas, é muito importante você ter cuidado, principalmente nos momentos de fotografia. Nada de estar levantando o braço ou abraçando a pessoa. Então, a fotografia você tem que estar sempre com a postura ereta, até para o seu traje não sair desconjuntado, porque ele vai estar super alinhado na sua silhueta. E aí aqui tem uma diferença, né? Tem terno e tem o costume. O terno é o paletó, a calça e o colete. Terno são 3. E o costume é só o paletó e a calça. Então eu casei de terno com o colete. Leozão, e meu terno aqui já tá todo marcado, bonitinho. O terno da Ju tá uma desgraça. O terno da Ju... Olha isso aqui. O que você faria para deixar esse terno alinhado? Na verdade, a gente teria que refazer as medidas dela para deixar um terno bem impecável. Bem, foi basicamente isso. Era uma roupa muito confortável. Eu prezei muito pelo conforto. De nada adiantava ser uma roupa mega diferentona ou bonita se eu não me sentisse confortável no dia. Então, quando eu falei pro Léo, que por sinal é o meu alfaiate, que meu alfaiate tem o mesmo nome que eu, ele se preocupou muito nisso, na minha mobilidade, porque eu ia dançar, então tinha que funcionar. Mas basicamente é isso.